23 de julho de 1999. BR-010, altura de Alto Paraíso de Goiás. A viatura da Polícia Rodoviária Federal encontrou o carro, um Santana Quantum Vinho, parado no acostamento, motor ligado, faróis acesos, rádio tocando Zezé de Camargo e Luciano no volume máximo. Parecia que o motorista, Lucas Mendes, 34 anos, tinha parado para trocar um pneu e simplesmente evaporado. Mas ele não tinha evaporado. Ele sumiu. E a única evidência que a perícia de Goiás conseguiu catalogar, depois de horas de busca na mata fechada, foram 3 marcas de queimadura na lataria traseira do carro, perfeitamente circulares, com cerca de 10 centímetros de diâmetro cada, e que não pareciam ter sido feitas por fogo, mas sim por uma energia concentrada e absurdamente quente. Além disso, havia o relato aterrorizado de um caminhoneiro que viu uma coisa brilhante, parecendo uma bola de plasma, pairando sobre o sedã momentos antes de parar e ligar para a emergência. O caso foi arquivado como desaparecimento, sem vestígios, sem explicação. Mas essa história mostra como a verdade, quando ela é muito esquisita e ameaça a nossa lógica, é facilmente escondida por trás de mentiras burocráticas e relatórios policiais incompletos. Porque o que aconteceu com Lucas Mendes na Chapada dos Veadeiros não foi um caso isolado. Foi o início de uma série de eventos que transformaram uma das estradas mais místicas do Brasil em um corredor da morte e do mistério. E se eu te dissesse que a polícia sabia disso? Que eles tinham evidências forenses concretas dessas bolas de luz e que, por anos, eles trataram o fenômeno não como folclore, mas como uma ameaça real à segurança rodoviária. A Chapada dos Veadeiros, para quem não conhece, é o coração do Brasil, literalmente. É o local onde o Planalto Central se eleva, cortado por rios cristalinos, cachoeiras gigantes e, o detalhe crucial, uma das maiores jazidas de quartzo do mundo. Não é à toa que a região é famosa por atrair esotéricos, hippies e, aparentemente, visitantes de outros planos. A lenda diz que a Chapada é um portal energético, um ponto de convergência. Mas lendas são uma coisa, o asfalto da BR-010 é outra. A BR-010, que corta a região, é perigosa por natureza, cheia de curvas fechadas e trechos íngremes. Mas a partir do final dos anos 90, algo mudou. Os acidentes de carro aumentaram de forma desproporcional. Não eram colisões frontais típicas ou capotamentos por excesso de velocidade. Eram carros que saíam da pista sem motivo aparente. Motoristas que entravam em pânico e jogavam o veículo no barranco. Ou, o mais bizarro, veículos que simplesmente paravam no meio da estrada, com o condutor desaparecido. Delegado Arnaldo, que estava na delegacia de Alto Paraíso desde 1995, viu a mudança. No começo, ele ria. Mais um turista que fumou demais e viu o ET, ele dizia para a equipe. Mas o riso parou em 2007, quando uma sequência de 3 acidentes em menos de um mês, todos no mesmo trecho da BR-010, perto da Serra do Segredo, começou a levantar a sobrancelha até dos peritos mais céticos.
O primeiro caso de 2007, o gol de seu Osmar. Seu Osmar era um fazendeiro local, homem de poucas palavras, conhecido por ser metódico e sóbrio. Ele dirigia seu Gol quadrado, voltando da cidade vizinha, às 23h30. Ele ligou para a esposa, dizendo que estava a 10 minutos de casa. Ele nunca chegou. O carro foi encontrado capotado 50 metros para dentro da mata. A perícia inicial disse distração, mas Osmar estava com o cinto. Não havia sinais de frenagem brusca. E o mais estranho, o rádio que estava ligado tinha sido sintonizado em uma frequência estática. Um ruído branco ensurdecedor. Sargento Oliveira, que estava na equipe, relatou que o cheiro dentro do carro era de ozônio. Aquele cheiro metálico que se sente antes de uma tempestade elétrica forte. Veio som de casa. 2 semanas depois, Dona Lúcia, uma professora de Planaltina, ela estava voltando de uma visita a parentes. Ela não captou. Ela parou o carro no meio da pista, saiu correndo e só foi encontrada 12 horas depois, a quilômetros de distância, em estado de choque profundo, desidratada e incapaz de falar. Quando ela finalmente conseguiu se comunicar, o que ela disse? Ela não viu um assaltante, ela não viu um bicho, ela não viu um acidente. Ela viu, nas palavras dela, uma bola de fogo azul, mas que não queimava, só brilhava muito forte, que se aproximou do carro e começou a girar em volta. Ela disse que o motor do carro simplesmente morreu. Todas as luzes se apagaram e o único som era um zumbido agudo que parecia vibrar dentro do seu crânio. A polícia, nesse ponto, já não podia ignorar. 2 casos, o mesmo trecho da estrada e um fator comum: o relato de luzes não identificadas. Mas como você registra isso em um boletim de ocorrência? Causa do acidente: interferência extraterrestre? Isso é impensável, certo? Aqui entra o primeiro grande twist investigativo que a mídia nunca aborda: a classificação interna. O delegado Arnaldo, pressionado pelo aumento dos casos de pânico e acidentes, criou uma subcategoria não oficial nos relatórios de ocorrência rodoviária. Ele chamou de fenômeno luminoso inexplicável, risco 3, alto. Não era oficial, mas era um jeito de rastrear o padrão. E o padrão era assustadoramente específico. As bolas de luz, conforme os relatos, pareciam ter intenção. Elas perseguiam. Pense comigo. Você está dirigindo de noite, na escuridão da Chapada, onde a luz da cidade mais próxima é um pontinho distante. De repente, pelo retrovisor, você vê um brilho se aproximando em uma velocidade que desafia a física de qualquer aeronave conhecida. Não é um farol, não é um drone, é uma esfera de luz pura, pulsando, que parece te seguir, te acompanhar, como um predador caçando na savana. Você acelera, ela acelera. Você freia, ela para, pairando a poucos metros do seu carro. Em 2010, tivemos o caso de Cláudio e Mariana, um casal de Brasília, que estava viajando para Alto Paraíso. Eles tinham acabado de passar pelo trecho do desfiladeiro quando o terror começou. O relato de Cláudio, que estava dirigindo, é de arrepiar. Ele disse que viu a luz inicialmente a uns 200 metros, flutuando sobre as árvores.
Ele pensou que era um helicóptero, mas então a luz desceu em linha reta, parou na altura do capô do carro e começou a emitir um calor intenso, visível no para-brisa. Ele tentou acelerar, mas sentiu o carro perder potência, como se algo estivesse drenando a energia da bateria. "Eu juro, delegado", Cláudio disse no depoimento, "eu senti que aquela coisa estava nos olhando. Não era só luz, era inteligência, era maldade. E o mais importante, o carro de Cláudio e Mariana não sofreu danos estruturais, mas a parte elétrica ficou totalmente frita. A central de injeção eletrônica, o módulo do ABS, o sistema de som, tudo carbonizado por dentro. Como se tivesse levado um surto de energia de proporções industriais. A perícia da Polícia Técnica de Goiás fez o que pôde. Eles analisaram a fiação, o motor, os fusíveis. O resultado oficial? Curto-circuito de origem indeterminada. Mas o perito, Dr. Renato, um cara que eu conheci e que era extremamente cético, me confidenciou uma vez que o nível de dano eletromagnético que ele encontrou na fiação era incompatível com qualquer pane veicular conhecida. Ele falou em pulso eletromagnético concentrado, algo que só se vê em testes militares de alta potência. Imagine se eu te dissesse que o exército brasileiro foi acionado em pelo menos 2 ocasiões, de forma discreta, para investigar a região da Chapada dos Veadeiros, não por causa de tráfico ou grilagem de terra, mas por causa desses fenômenos luminosos. Sim, a Força Aérea Brasileira, FAB, tem um histórico de envolvimento com OVNIs, como na famosa Operação Prato, no Pará. Mas na Chapada, o envolvimento foi mais sutil, mais focado em segurança de comunicações e rodoviária. Em 2013, houve um incidente que obrigou a FAB a dar uma olhada de perto. Um comboio de transporte de equipamentos sensíveis. O que exatamente nunca foi revelado, mas especula-se que fosse material de comunicação militar ou minério de altíssimo valor extraído da região, estava passando pela BR-010, escoltado pela polícia militar. No meio da noite, o comboio parou. Não por ordem, mas por falha total dos veículos. 5 caminhões e 2 viaturas simplesmente ficaram sem energia ao mesmo tempo. E o que o relatório interno da PM, que vazou anos depois, descreve: uma única, gigantesca esfera branca de luz que desceu do céu e pairou sobre o comboio por cerca de 7 minutos. 7 minutos de terror absoluto, onde rádios não funcionavam, motores não pegavam e as armas dos policiais pareciam ter perdido a capacidade de disparar. O sargento que liderava a escolta, um veterano de 25 anos de serviço, disse no relatório que ele nunca sentiu tanto. O delegado Arnaldo, que tentava manter a classificação de risco 3, começou a sofrer pressão de superiores em Brasília. A Chapada dos Veadeiros é um polo turístico e o governo não queria manchetes sobre carros sendo fritos por OVNIs. Então eles começaram a maquiar os relatórios. O caso de seu Pedro, um taxista que perdeu o controle do carro e quebrou a perna ao tentar fugir da luz, foi registrado como velocidade incompatível com a via. O depoimento de Pedro, onde ele descrevia a luz se aproximando e o cheiro de enxofre, foi anexado ao final do inquérito sob a classificação de relato subjetivo sem provas materiais. Mas havia provas materiais
lembram do carro de Lucas Mendes em 1999, com aquelas 3 marcas de queimaduras circulares e perfeitas. A perita que trabalhou naquele caso, doutora Helena, que era uma das melhores de Goiás na época, não se convenceu com uma explicação de descarga atmosférica, raio. Ela levou amostras da lataria queimada para análise em um laboratório universitário em Goiânia. O que ela descobriu foi chocante. O material naquelas 3 marcas não era simplesmente metal oxidado pelo calor. Havia resíduos de elementos que não deveriam estar ali. A doutora Helena encontrou traços de silício cristalino e, pasmem, isótopos de titânio que apresentavam uma estrutura molecular alterada, como se tivessem sido bombardeados por radiação de micro-ondas em uma potência inimaginável. O que parecia um mistério de ficção científica, de repente, se tornou um problema forense. Essas queimaduras eram evidências de um ataque. Um ataque com uma arma de energia desconhecida. 3 segundos de silêncio. Seu carro foi atacado por algo que usou um pulso eletromagnético concentrado. Isso não é folclore, é agressão. E o que a doutora Helena fez com essa descoberta explosiva? Ela tentou incluir o relatório detalhado no inquérito de Lucas Mendes, mas o delegado, sob ordens superiores, não aceitou. O relatório foi arquivado separadamente e rotulado como material confidencial não pertinente ao caso. A doutora Helena foi sutilmente afastada de casos de acidentes na BR-1010. E a narrativa oficial permaneceu: motoristas imprudentes, neblina, distração. Mas os moradores locais e os caminhoneiros que cruzavam a Chapada sabiam a verdade. Eles criaram seus próprios protocolos de segurança. Evitar dirigir entre 23 horas e 10 horas da manhã. Se visse uma luz estranha, parar o carro, desligar tudo, inclusive o celular, para evitar a drenagem de bateria, e esperar quieto, de preferência debaixo de uma ponte ou em um posto de gasolina movimentado. O medo virou rotina. Em 2016, a história ganhou um novo nível de esquisitice. Não eram mais só luzes perseguindo carros. Eram luzes interagindo com a estrada. Um motorista de ônibus fretado, Jairo, voltava com um grupo de turistas de Brasília. Ele estava na descida íngreme da serra quando viu a luz. Mas desta vez, a luz não estava no céu. Estava na pista, a uns 50 metros à frente. Jairo descreveu que era como se o asfalto estivesse orbulhando luz azulada. Uma esfera perfeita, pulsante, que estava parada no meio da faixa. Ele freou bruscamente, quase causando um acidente com um ônibus cheio de passageiros. Quando ele conseguiu parar, a esfera de luz se moveu. Não voou. Ela rolou pela pista, como uma bola de boliche, em direção ao acostamento. E o que Jairo viu quando ela se afastou? O asfalto onde a bola estava parada estava derretido, não queimado como fogo, mas plastificado com uma textura vítrea e um cheiro forte de polímero aquecido. Imagine se você fosse a polícia e encontrasse isso.
evidência concreta de que algo não natural, com capacidade de manipular matéria e energia, está agindo na sua jurisdição. Isso não é mais um mistério. É um crime ambiental e um risco à vida. O relatório de Jairo foi a gota d'água. Ele tinha 40 testemunhas no ônibus. Não dava para ignorar. A investigação da Polícia Rodoviária Federal, PRF, forçada pela visibilidade do caso, durou 6 meses. Eles usaram equipamentos de georradar para tentar encontrar anomalias no subsolo, pensando que talvez fosse gás metano ou algum fenômeno geológico raro. Eles encontraram anomalias. Muitas. A Chapada é conhecida por ter uma camada superficial de quartzo, mas o que o georradar detectou foi uma concentração de ferro e titânio, muito acima do normal em vários pontos da BR-010, justamente nos trechos onde os acidentes e as aparições luminosas eram mais frequentes. A teoria que surgiu nos bastidores e que nunca viu a luz do dia em um relatório oficial era de que as bolas de luz não eram apenas visitantes aleatórios. Elas estavam interagindo com o minério da região, talvez usando o quartzo como catalisador ou o ferro-titânio como fonte de energia. Isso muda tudo. Se elas estão interagindo com a geologia, elas não são só fenômenos ópticos. Elas são objetos ou energias com massa e propósito. E é aqui que chegamos ao dessa investigação abafada. O delegado Arnaldo, cansado de acobertar a verdade, decidiu vazar o que ele chamava de o Arquivo Veadeiros para um pequeno grupo de jornalistas independentes em 2018. Não eram fotos de ETs. Eram os relatórios forenses ignorados, os depoimentos completos de testemunhas de choque e, o mais importante, a carta de recomendação da PRF. Essa carta, interna e de circulação restrita, era o grande segredo. Ela não falava de OVNIs. Ela falava de interferência eletromagnética de origem desconhecida com capacidade de neutralização veicular. A PRF, sem poder usar a palavra OVNI, estava instruindo seus patrulheiros a tratar os trechos da BR-010, perto da Serra do Segredo e do Desfiladeiro, como zonas de alto risco de ataque eletromagnético. E a recomendação mais explosiva contida na carta? Que, em caso de avistamento, os policiais deveriam desligar todos os equipamentos eletrônicos, rádios, GPS, celulares, câmeras de bordo e tentar se afastar a pé, mantendo o máximo de distância do veículo, pois de carro, sob a influência da luz, poderia se tornar um alvo e potencialmente explodir. Sim, eles temiam que a carga eletromagnética fosse tão intensa que pudesse causar uma explosão no tanque de combustível ou na bateria. Imagine o cenário. A polícia brasileira, no coração do país, estava tratando uma bola de luz como uma ameaça terrorista ou militar de alta tecnologia, sem ter a menor ideia de quem ou o que estava por trás dela. E é exatamente por isso que o caso de Lucas Mendes e tantos outros desaparecimentos e acidentes permanecem sem solução oficial.
porque a verdade ameaça a estabilidade do turismo, ameaça a narrativa de segurança rodoviária e, acima de tudo, ameaça a nossa compreensão da realidade. O que as autoridades fizeram foi um crime de omissão. Eles sabiam que havia uma ameaça real, com evidências forenses de danos materiais e potencial letal, e optaram por silenciar as vítimas e falsificar os relatórios para manter a ordem e proteger os interesses econômicos da região. Lucas Mendes pagou com sua vida pela verdade ou pela falta dela. Seus rastros sumiram e seu carro, com as marcas de queimadura de titânio alterado, foi vendido em leilão como sucata. Mas as pessoas que viram, que sentiram o medo e que tiveram seus carros inutilizados por essas esferas de luz, ainda estão por aí. E a BR-010 continua aberta. A questão não é se essas bolas de luz são alienígenas, militares secretas ou fenômenos geológicos. A questão é por que a polícia e as agências de segurança destruíram ou esconderam as gravações, os relatórios forenses e os depoimentos detalhados, em vez de investigar a fundo a ameaça à vida humana. Se a verdade é tão perigosa que precisa ser arquivada como não pertinente ao caso, o que mais eles estão escondendo sobre as estradas do Brasil? Escreva sua teoria nos comentários. E no próximo vídeo, vamos sair da Chapada e mergulhar em Minas Gerais para desvendar o mistério de Varginha, mas não o que você viu na TV. Vamos falar sobre os relatórios médicos sigilosos e o que a autópsia realmente encontrou? Fica ligado e se inscreve no canal para não perder essa bomba. A gente se vê lá.